Olá, meu nome é Xana Cabral e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito do enunciado 681 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Esse enunciado ele foi aprovado no 9º FPPC, que foi realizado em março desse ano na cidade de Recife, onde eu tive a oportunidade de ser a relatora do Grupo Ordem dos Processos dos Tribunais e Regimentos Internos. A redação do enunciado 681 é a seguinte: cabe sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que versa sobre efeito suspensivo em embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença. Os artigos 919 e 525 do CPC, eles estabelecem que, como regra, os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não terão efeito suspensivo. Contudo, os mesmos dispositivos, no caso 919, seu parágrafo 1º, no caso do 525, seu parágrafo 6º, eles prevêem a possibilidade de que o executado formule pedido de atribuição aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão judicial que aprecia esse pedido de atribuição de efeito suspensivo é uma decisão judicial que versa sobre tutela provisória. Afinal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença tem como objetivo sobrestar o trâmite da execução e, assim, acautelar eventual direito do executado. De acordo com o artigo 1015 do CPC, observamos o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra esta decisão. Seja porque o parágrafo único do artigo 1015 do CPC nos diz que caberá agravo de instrumento contra qualquer decisão proferida na execução ou na fase de cumprimento de sentença, seja porque o inciso 1º do artigo 1015 nos diz que caberá agravo de instrumento contra qualquer decisão que verse sobre tutela provisória. Ainda, precisamos observar que o inciso 10º do artigo 1015 estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que conceda, revogue ou modifique efeito suspensivo em embargos à execução. O artigo 937, por sua vez, no seu inciso 8º, ele estabelece que, na sessão de julgamento deste agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória, caberá sustentação oral. Considerando que a decisão judicial que defere ou indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e à impugnação ao cumprimento de sentença é uma decisão que versa sobre tutela provisória, temos que, na sessão de julgamento do agravo de instrumento interposto contra essa decisão, caberá sustentação oral. Deverá o tribunal, portanto, garantir aos advogados das partes o direito de realizar a sustentação oral no prazo de 15 minutos para cada um, como dispõe o caput do artigo 937. É isso que o enunciado quer nos dizer. Eu gostaria de pontuar com vocês ainda um detalhe. É importante não esquecer que não é só a decisão que defere o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença, ou a decisão que indefere esse pedido que versa sobre tutela provisória. Percebam que é possível que, diante de um pedido formulado pelo executado, o magistrado, no primeiro momento, defira o pedido de atribuição. Posteriormente, diante de novos fatos trazidos ao processo, ou diante de uma nova análise do caso, o magistrado poderá, por decisão fundamentada, rever sua anterior decisão, revogando a atribuição desse efeito suspensivo, ou modificando sua decisão. É possível que, em um segundo momento, o magistrado entenda que não se justifica, por exemplo, a atribuição de efeito suspensivo total aos embargos à execução, mas apenas no que se refere à parte controvertida do crédito, permitindo o prosseguimento da execução em relação a valores incontroversos. Esse é apenas um exemplo. O que nós queremos que vocês percebam é que toda e qualquer decisão judicial, seja deferindo, indeferindo, revogando, modificando esse efeito suspensivo, ou eventualmente concedendo quando no primeiro momento ele foi indeferido, são decisões judiciais que versam sobre tutela provisória. Essas decisões sempre desafiarão recurso de agravo de instrumento, e no julgamento desse recurso de agravo de instrumento, o tribunal sempre deverá garantir aos advogados o direito à sustentação oral, conforme previsto no artigo 937, inciso 8º do CPC. É isso que eu tinha a dizer a vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e tenham um excelente dia.